momentos para abrir esta última sessão dedicada ao Mário Telmo, antes dos oradores tomarem a palavra, e eu gostaria depois de finalizar também com poesia. A educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo bastante para assumirmos a responsabilidade por ele e, com tal gesto, salvá-lo da ruína, que seria inevitável se não fosse a renovação e a vinda dos novos e dos jovens. A educação é também onde decidimos se amamos as nossas crianças o bastante para as não expulsar do nosso mundo e não as abandonar aos seus próprios recursos, e tão pouco arrancar das suas mãos a oportunidade de empreender alguma coisa nova e imprevista para nós, preparando-as, em vez disso, com antecedência, para a tarefa de renovar um mundo comum. Ana Arendt. Quem lê tudo não entende nada, disse ele. Não é necessário ler todo o Kant, nem mesmo é necessário ler todo o Schopenhauer. Algumas páginas do Goethe, algumas páginas das afinidades eletivas, e no fim sabemos mais dos dois livros do que se os tivéssemos lido do princípio ao fim, o que, em qualquer dos casos, nos priva do mais puro leite. Mas para se chegar a esta drástica autoalimentação, é preciso ter tanta coragem e tanta capacidade intelectual que só muito raramente isso é possível. E nós mesmos só muito raramente o conseguimos. A pessoa que lê é, como a carnívora, de uma abjeta voracidade e a ruína, como a carnívora, o estômago e toda a saúde, a cabeça e toda a existência intelectual. Mesmo um ensaio filosófico, compreendemos-lo melhor quando não o devoramos por completo, de uma só vez, mas apenas debicamos um pormenor, a partir do qual, se tivermos sorte, chegamos depois ao todo. Thomas Bernhard. Depois destas breves palavras de introdução, eu gostaria de conferir a esta abertura uma certa alegria, uma certa provocação. E escolhi alguns poemas para esta abertura. Uma vaca com o número 76 na orelha está morta. O corpo caído sobre a neve. O excessivo frio súbito matou vários animais. Dezenas, centenas, milhares de animais. Mas nenhum animal era igual àquela vaca com o número 76, desenhado numa placa amarela agarrada à orelha. Esse número, sabe-se lá porquê. Assusta. Gonçalo M. Tavares. Short Movies. A primeira vez que entrei num poema, não fechei a porta. O poema apanhou tudo. Nunca mais pude sair. Vasco Gato. Muito boa tarde a todos. Estamos hoje aqui para encerrar este ciclo das artes da filosofia e, antes de mais, um agradecimento fraterno à morte, nas pessoas do Fernando Gabriel, que é um dos oradores de hoje, do Juliano Carvalho, entre outros dos nossos anfitriões dedicados e entusiasmados, à Ana Maria Pimenta, que esteve aqui há pouco, mas não pôde ficar, a todos, do fundo do coração, nosso muito obrigado pelo acolhimento, pelo apoio que vários negros deram a estas sessões. Não vou aqui fazer um balanço deste ciclo, até porque ainda não acabou, mas penso que foi uma experiência muito gratificante e penso que deixou sementes e pontes para futuras colaborações. De resto, será um ou outro projeto na Forja para desenvolvermos em comum. Temos hoje dois oradores, eram para ser três, mas o Luís Natal Marcos, por um impedimento, um compromisso de uma hora, não poderia deixar de atender, não pode estar aqui connosco, e portanto teremos duas comunicações
Fernando Gabriel, que é um homem aqui da casa, como eu já disse, é um estudioso da tradição, nos vai falar sobre filosofia cabala, que é o título de um dos livros de António Telmo, que eu arrisco dizer que é o livro central da obra de António Telmo. E depois, a Maria Estela Guedes, que dispensa apresentações, é sebejamente conhecida como dramaturga, como poetisa, como ensaísta e também, talvez, seja a faceta que é mais conhecida da ação que desenvolve, é a diretora dessa grande instituição, que é a Página Eletrónica Triploide, aliás, reconhecida e laureada internacionalmente, e a autora de estudos de referência sobre a Bertão. Depois haverá ainda um espaço para debate, e depois a Maria Azano encerrará, como começou, com poesia. Tem sido uma das marcas d'água destas sessões e destes ciclos. Ouviu-se aqui há pouco o nome, já no declínio do som do Joaquim Namorado, e é curioso lembrar-me que os namorados são um dos reinos que entroncam na família de António Telmo. É uma curiosidade, mas não deixa de ser interessante. Posto isto, vou dar a palavra, seguindo a ordem do programa, como quiserem. Começa, senhor. Então, também, boa noite a todos e todas. Apenas uma breve introdução. Eu vou fazer a apresentação através da apresentação também de PowerPoint. Para referir que eu não sou um especialista em António Telmo. O primeiro contacto que eu tive com o António Telmo foi já há alguns anos e li um livro ou dois dele. Na altura lembro-me que a Gramática Secreta da Língua Portuguesa, a História Secreta de Portugal, e de facto achei um autor um pouco hermético também. E a verdade é que na altura, portanto, não desenvolvi muito. Portanto, agora surgiu esta oportunidade, a qual agradeço, e que foi, de facto, uma oportunidade também de eu me debruçar mais sobre António Telmo e aprender mais sobre António Telmo e também rever algumas aprendizagens que eu próprio já tinha feito. Portanto, nesse sentido, agradeço a oportunidade também de poder basear neste substrato que todos nós, portugueses, trazemos no nosso inconsciente, que ele fundamenta parte do seu conhecimento. Portanto, como eu não sei o conhecimento que as pessoas aqui têm ou não de Cabala, eu vou falar também um bocadinho da Cabala e depois fazendo, as analogias ou as comparações com António Telmo. Portanto, a Cabala, como se sabe, é de origem judaica, nasceu com o povo judeu. Literalmente significa tradição, mas também pode ser traduzido como recebimento ou conhecimentos transmitidos. Portanto, os místicos judaicos insistem que as suas doutrinas foram transmitidas oralmente, geração em geração, durante séculos. Depois, houve algumas publicações, portanto, há dois livros fundamentais da Cabala que são referidos por António Telmo, que é o Sefer Yetzirah e o Sefer Zohar. Um mais meditativo e o outro mais especulativo em relação aos textos da Tora, do Antigo Testamento. E pode ser também considerado como um repositório dos conhecimentos esotéricos comuns a todos os povos antigos. Mas, fundamentalmente, tanto a Cabala, eu acho que congrega, ou seja, é como que um repositório de todo o conhecimento esotérico do mundo ocidental, onde nós podemos incluir a gnose, o hermetismo, depois as correntes também, portanto, alquimistas da Idade Média, vários, todos esses movimentos, inclusive a filosofia, a grande parte da filosofia também pode entroncar nos conhecimentos cabalísticos. É referido em alguns textos que António Telmo não tinha uma biblioteca muito grande, mas que não dispensavam os livros da Cabala. Fundamentalmente os dois livros que referi, o Sefer Yetzirah, e depois também alguns clássicos da Cabala. Posso referir, por exemplo, o Gerson Schoen, que é um cabalista também muito importante, Benjamin Ward, que ele refere com alguma insistência, e Francis Warrior, que é também referido por ele. Pronto, em relação à Cabala, eu vou referir apenas, portanto, isto é
é apenas introdutório. Portanto, há uma teoria, portanto, em relação às suas origens. Portanto, há teorias míticas, também teorias históricas. Em relação a uma das teorias míticas, refere que, portanto, que o arcanjo Metatron revelou a sabedoria oculta da cabala ao primeiro homem, portanto, Adão, a fim de que pudesse encontrar o meio de recuperar a felicidade original. Portanto, logo aqui nós podemos ligar o pensamento de António Telmo e ligado à saudade, que é também um tema que ele trabalha com muita frequência, portanto, nomeadamente na área da filosofia e de todo este elástico do inconsciente português. Portanto, aqui a cabala que tem, portanto, na minha perspectiva, portanto, esta interpretação da saudade é uma saudade do passado e também uma saudade do futuro, como nós iremos ver mais adiante. Portanto, depois que este ensinamento passou, portanto, de Adão para Sete e assim sucessivamente, e que depois foi perpetuado, portanto, pelos profetas, depois pelos juízes, portanto, toda a tradição. Há uma teoria histórica também, que diz portanto, que a cabala emergiu por volta do século XII, em Provença, em França, e depois se expandiu para a Península Ibérica através dos judeus sefarditas. Portanto, depois há uma escola, aqui mais próximo de nós, portanto, em Castela e Gerona, de onde são oriundos, portanto, alguns cabalistas mais conhecidos, como Maimónides ou Abraão Abolavia. Há também outras teorias, que há uma teoria que diz que foi uma assembleia de anjos que caiu e que também revelou o conhecimento a Adão. Há aquela teoria interessante da visão do profeta Ezequiel, da Merkabah, que é também muito utilizada pelos cabalistas, aquela do carro celeste, portanto, fazendo a analogia com os diferentes mundos por onde a consciência humana pode passar até atingir a divindade. Foi com o desenvolvimento da cabala na Península Ibérica que apareceu pela primeira vez o diagrama da árvore da vida, como nós vemos ali. Portanto, tendo sido publicada em livro, portanto, essa aconteceu por volta de 1516, mas que vinha já portanto, de uma tradução latina, que traduzida em português seria As Portas da Luz, escrito pelo rabino José Gicatila, portanto, por volta de 1290. Este esquema da árvore da vida é muito utilizado pelo António Telmo, portanto, nas suas apresentações e quando refere, principalmente na gramática da língua portuguesa, como nós vamos ver mais à frente, e que ele utiliza para os seus estudos e para as suas reflexões. Portanto, os seguidores da cabala acreditam que há, de facto, uma correspondência também entre a cabala judaica e houve também várias tentativas de fazer a ligação com o cristianismo, portanto, com a cabala cristã. Isto aqui tem a ver com pronto, alguns autores já mais contemporâneos. António Telmo faz uma síntese da árvore da vida. Portanto, este é o esquema que se conhece, portanto, utilizado. Depois há quem utilize este esquema para incluir vários símbolos, várias imagens, em função daquilo que é a aplicação deste esquema. Portanto, o próprio António Telmo diz, portanto, a árvore da vida são 10 números e 22 caminhos, ligando-nos são 20 ligados uns aos outros. São tantos como as letras do alfabeto hebraico. Portanto, nós vemos aqui desde Keter, Shokma, Binah, Hesed, Jeburah, Tifaret, Netzor, Hod, Yesod e Malkut. Portanto, isto é um pouco a manifestação da própria divindade, ou seja, isto tem a ver um pouco com a dinâmica do cosmos, do universo, que é representada através destas 10 sefirot, portanto, que quer dizer esfera em hebraico. Essas sefirot são ligadas
todas elas umas às outras, portanto, isto acaba por ser dinâmico, e são, portanto, isto estão aqui representadas as 22 letras do alfabeto hebraico, portanto, as 22 consoantes, e que, curiosamente, aqui esta dá uma ligação perfeita, portanto, dá o Aleph, o Shin e o Mem, eles dividiam as letras em 3 letras mães, 7 duplas e 12 simples. E, portanto, está aqui a ligação perfeita. As 3 letras mais estão nas linhas horizontais, as 7 duplas estão nas verticais e as 12 simples estão nas linhas oblíquas. Pronto, mas António, então, foi um dos esquemas que ele utilizou, depois nós já vamos ver. Portanto, Deus manifestou-se ao mundo que criou, formou e fez por meio desses 10 números e das 22 letras. Depois há uma divisão, portanto, por cada triângulo, portanto, é dividido em um dos mundos, portanto, a árvore da vida divide-se em 4 mundos, portanto, seria o mundo espiritual, o mundo mental, o mundo emocional e depois o mundo físico. Já vamos ver também, mais adiante, vai haver essa apresentação. E, pronto, vamos... Pronto, aqui é como eu referi, portanto, isto são as letras do alfabeto hebraico. Portanto, segundo os cabalistas, jogavam um papel importante na criação, pois elas representam os nervos de poder ligados às forças do universo, tanto tendo influência em nós, no mundo físico, como também no mundo psíquico. Há uma das diferenças substanciais que existe entre o judaísmo e o cristianismo é que os judeus sempre valorizaram muito os textos sagrados e sempre valorizaram muito a questão do verbo e da palavra. E, portanto, eles sempre se dedicaram muito ao estudo da Torá, portanto, dos primeiros 5 livros do Antigo Testamento. Não é por acaso que cerca de 80% dos prémios Nobel são judeus. Portanto, eles sempre cultivaram muito o conhecimento e a aprendizagem. E eu acho que António Telmo também, ao ir buscar estas referências, está um pouco a querer trazer essa valência ou essa experiência para o povo português, porque nós sabemos que também na medida em que nós mais nos dedicamos ao estudo, à investigação e aos textos, mais aprendemos e mais conhecemos. Tanto que é assim que António Telmo valoriza muito a questão da língua, como nós vamos ver, não é? E a questão da gramática. Aqui temos, portanto, a questão da língua. Ele diz, isto é citado dele, não é? Porque muitos dos textos do António Telmo, porque são bastante densos, nós temos que citá-lo para não perder a riqueza que tem. Isto é muito interessante. Ele diz, o movimento que organiza o sensível pelo inteligível é o pensamento. O pensamento pensa o mundo sensível e o seu movimento espelha-se na razão do homem que dispõe da palavra. É o ato do poder da palavra que edifica o mundo. Neste meio sutil que é a língua, o pensamento pensa-se a si próprio e é por isso que os primeiros princípios são as letras e elementos da palavra humana, ecos remotos mais significativos do verbo supremo. E depois diz, pertencem hoje ao domínio público certos dados exteriores da Cabala hebraica, segundo os quais o livro sagrado terá vários sentidos sobrepostos em profundidade, portanto, do literal até ao anagógico. Só apreensível este último por quem souber pensar as letras como significantes, senão como significados, trocando-as em si, combinando-as em novas palavras, numerando-as e levando-as até à ideia que elas representam. Esta ideia de que a Cabala, portanto, a Torá pode ter várias leituras, portanto, no judaísmo eles tinham uma expressão que era o pardes, que agora não vou conseguir traduzir do hebraico para o português, mas o pardes em si já significava o jardim do conhecimento. E o pardes era o acróstico de 4 letras que significam as 4 leituras que um texto pode ter. Portanto, uma leitura mais física,
uma leitura, ou seja, uma leitura mais literal, peço desculpa, que estando no caso da Cabala correspondia ao mundo físico, portanto estas 4 leituras estão também relacionadas com os 4 mundos da Cabala. Portanto, uma leitura mais literal, uma leitura mais simbólica, uma leitura mais intelectual e depois uma leitura mais espiritual. Portanto, essa leitura mais espiritual seria aqui é considerada a anagógica. Depois existe na tradição judaica, portanto, algumas técnicas de especulação, sei lá, filosófica ou até de conhecimento, que eram utilizados com os textos. Portanto, nós sabemos que no hebraico, portanto, o hebraico, no início, não eram conhecidas as vogais, portanto, as vogais eram passadas pela transmissão oral, o que existiam eram as consoantes. Nós sabemos que as consoantes em si são mudas, portanto, tem que ter uma vogal para lhe dar algum som. Os hebreus utilizavam, na altura, uns pontos que eles chamavam os pontos maçoréticos. Esses pontos maçoréticos têm a ver com as pessoas, de certa maneira, que escreviam esses pontos ou que de certa maneira, que conheciam onde é que os deviam colocar. E o António Telmo, acho que ele pensava que a língua vai evoluindo à medida em que as consoantes vão dando origem às vogais. Ou seja, porque as vogais é que produzem verdadeiramente o som. E é o som que produz a manifestação, que cria, que é criador. Ele refere, em alguns textos, até refere na gramática secreta da língua portuguesa, como vamos ver mais adiante, que a passagem do latim para o português, portanto, o português não é o latim puro e duro, portanto, houve uma adaptação para o português e que foi, de certa maneira, a influência do português que introduziu várias vogais na língua latina e dá vários exemplos. Mas acho que isso melhora a língua, portanto, dá uma língua mais rica e uma língua portanto, mais profunda também. Pronto, aqui vamos falar mais um bocadinho da árvore da vida. Aqui já aparece com os 4 mundos, como nós falámos. Portanto, como vimos, é um esquema conceptual para a nossa compreensão da dinâmica do universo. Portanto, os 10 Sefirot representam o infinito em ação, portanto, o Deus manifestado, o cosmos. Isto tendo a ideia de que Deus... Portanto, nós estamos a falar da árvore da vida apenas a partir da unidade, do um. Porque depois vamos ver num esquema a seguir que, para além da unidade, existe o que os hebreus chamavam o Ein Sof, ou Ein Sof Ta'u, portanto, que é o nada, ou o infinito, e que é um Deus indizível. Portanto, até se criou uma teologia, a teologia negativa, que dizia que, portanto, que a partir da unidade nós não podíamos definir, não podíamos dizer nada, porque ao estarmos a definir Deus, estávamos a limitá-lo à nossa própria definição. E, portanto, era o Deus da negatividade, ou seja, tudo aquilo que nós pudéssemos dizer acerca de Deus não era, porque Deus era sempre para além daquilo que se pudesse dizer. Portanto, isso também é um conceito interessante e que depois foi utilizado também por muitos dos pensadores. Portanto, aqui a Cabala é dividida em 4 mundos. O número 4 tem uma importância fundamental também na Cabala. Nós sabemos que as 10 esferas, se nós somarmos 1 mais 2 mais 3 mais 4, também dá 10, portanto, que é a chamada Santa Tetractis de Pitágoras. Portanto, a divisão dos mundos da Cabala. António Telmo faz uma relação depois também com estas palavras, com estas letras e elementos que ele organizou, faz a relação com cada uma das esferas e com os 4 mundos e o que significam. Portanto, isto é como se fosse, portanto, o Deus é manifestação, portanto, nós temos um primeiro mundo onde Deus se manifesta, depois há o mundo da criação, portanto, passa do mundo espiritual para o mundo mental, para o mundo emocional e para o mundo físico. Ou seja, para explicar a criação, vou apenas dar um exemplo. Imaginemos que nós queremos construir uma casa. Ao construirmos uma casa, portanto, primeiro temos que ter vontade, não é? para a construir, que a vontade, portanto, localizar-se-ia no primeiro mundo.
Depois temos que lhe atribuir um significado, ou seja, teremos que saber para que é que queremos a casa, que entraria ali no mundo gariá, portanto, o mundo da criação, o mundo mental. Depois teríamos que fazer a planta da casa, o projeto, ficaria aqui neste mundo da formação, que é o IEXIRA, e depois é que entraríamos na parte da construção da casa, portanto, no mundo físico. Ou seja, praticamente toda a criação parte da unidade, portanto, parte do início até se manifestar no mundo físico. E, portanto, é mais fácil criar nestes mundos, portanto, no mundo mental e no mundo espiritual, do que criar no mundo físico. Se nós criarmos qualquer coisa no mundo físico e quisermos alterar o que quer que seja, demoramos imenso tempo e dá muito mais trabalho. Portanto, quanto mais nós nos concentrarmos nos mundos superiores e criarmos nos mundos superiores, melhor será essa criação e mais fácil é alterá-la, se nós assim o quisermos. Portanto, foi só para explicar um pouco como é que é compreendida a árvore sefirótica e como é que se trabalha também com a árvore sefirótica. Não, podia só passar antes, sim. Sim, pronto, eu acho que é interessante. Portanto, o mundo da emanação, portanto, é a emanação da centelha divina, está relacionada também com Adão Kadmon, portanto, com o primeiro homem. Portanto, o elemento é o fogo e está mais ligado à intuição. Portanto, o mundo da criação, que é o segundo, portanto, está ligado com o céu, espíritos, arcanjos, o veículo espiritual, a ar, que é e ligado ao pensamento, portanto, ao mundo intelectual. O IEXIRA, portanto, é o mundo da formação, está mais ligado ao paraíso, ao purgatório, à alma, aos anjos, é a parte psicológica, mais líquida, psiquismo, água, emoção, todas essas relações. E depois 10, Malkut, que é, portanto, a natureza, o corpo físico, tudo o que é físico, tudo o que é sólido, tudo o que é terra. Pronto, isto é para explicar também um pouco a criação, portanto, ali está o Ein Sof, que nós falamos, que é o que está para além da unidade. Uma outra forma de interpretação da Cabala é nós analisarmos, portanto, através da descida da energia, não é? Isto é a formação do mundo, ou a formação das coisas, até Malkut. Em Malkut encontra a Terra. E então aqui onde começa o processo inverso, portanto começa a subida. Portanto, até Fernando Pessoa tem alguns trabalhos feitos sobre o caminho da serpente. Nós podemos analisar também a Cabala partindo da unidade, depois a dualidade, portanto as duas colunas que nós conhecemos, portanto, até tem a ver também com a tradição judaica. Um outro elemento muito interessante da tradição judaica é a ligação ao tempo, ainda hoje, e até estamos com algumas questões por causa de agora do templo ser em Jerusalém e problemas que agora estamos a ter com o Trump por causa de querer passar a embaixada para Jerusalém, que vai criar celeuma ali no Médio Oriente. Porque o povo judeu sempre teve uma ligação também muito forte ao templo. E estas colunas representam, de facto, tudo o que é a construção. E normalmente nos templos aparecem sempre as colunas, não é? Que, pronto, até na maçonaria tem o nome Jaquim e Boaz, e que representam os opostos da vida. É uma outra forma. Então, talvez uma forma de ascensão e de elevação é nós, de certa maneira, nunca nos polarizarmos em excesso, encontrarmos o caminho do meio, portanto, o caminho do equilíbrio, e fazermos a evolução sempre através do equilíbrio, através do caminho do meio. Portanto, aqui na ascensão, em vez de nós nos polarizarmos num ou no outro oposto, irmos encontrando sempre a coluna do meio, que está, normalmente a coluna do meio aqui está representada, mas em grande parte das árvores sefiróticas não aparece representada, porque é uma coluna que está sempre em construção, que é o que nós temos que estar sempre a construir e a organizar os opostos. Pronto, para António Telmo, há uma filosofia em língua portuguesa, ou dito de outra maneira, a filosofia portuguesa é uma criação da própria língua que resulta do poder criativo do verbo.
Existe uma filosofia mais especulativa, preocupada com a síntese dos princípios fundamentais do conhecimento, mas António Telo o que procura é uma outra filosofia, portanto, uma filosofia operativa, portanto, que é a arte poética criadora do saber, de força e de beleza. Pronto, aqui nós vemos como António Telo utilizou o esquema da árvore da vida, que nós estivemos agora a ver, e ele organizou e encontrou também no alfabeto português 22 elementos consonânticos. Eles chamam elementos consonantes que não são propriamente as consoantes. Nós temos o M, temos o til, temos o L, temos... pronto. E desses 22 elementos consonânticos, ele agrupou-os em 10 conjuntos. Cada conjunto corresponde a uma cefira. Eu também não tenho essa capacidade, como ele teve, de fazer a ligação destes 10 elementos consonânticos com aquilo que cada uma das esferas da árvore da vida representa e depois também dividi-las pelos mundos. Pronto, mas ele aqui, e é verdade que ele, portanto, está aqui a árvore da vida completamente desenhada, portanto, ACA, que é o mundo físico, portanto, é o da fabricação, da formação, da criação e da emanação. Depois, estes conjuntos das letras, ele, portanto, dividiu-as em vibrantes, líquidas, sopradas e explosivas. E depois, lá em cima, dividiu-as em palatais. Desculpa lá, mas um bocadinho melhor, palatais, acho que é labiais e dentais. Sim. Portanto, as palatais são as que estão ao meio, que é o palato, que é o que vem mais de dentro. Isto seria, na minha perspectiva, um desafio, estudar isto e comprovar até que ponto é que isto funciona mesmo, sabendo que sempre que nós utilizamos estas consoantes ligadas às vogais, que ele aqui divide em 7, portanto aqui é cada linha das esferas, algumas com 2 esferas, outras com uma, mas nós percebemos até que ponto é que, por exemplo, as letras, as consoantes, as palatais, que são as que vêm mais do fundo da boca, têm maior impacto na construção, na criação, ou até na própria criação poética. Seria interessante verificar isso e fazer essas comparações. Depois, há também as 7 vogais fortes, que ele considera, que é o A, E, I, O e U. Aqui, ele depois faz algumas considerações. Uma que ele faz que me pareceu interessante é aqui nesta descrição, portanto, das vogais, se o A, que corresponde a Keter, portanto, à unidade, estivesse em letras maiúsculas, o I, que é exatamente a esfera aqui do meio, Tifaret, que liga 8 esferas e que é o centro da árvore da vida, portanto, faz, de certa maneira, a harmonia, a ligação de todo o cosmos, e o U, que é a Terra, o Malkut, ou seja, o A, em letras maiúsculas, simbolizaria, de certa maneira, o ponto de onde sai a energia. O I, que é o centro do universo, portanto, o centro da árvore da vida, que harmoniza tudo, está ligado a Yahvé, portanto, que em hebraico é o Yod-Heh-Vah-Heh, e que simboliza Deus, mas também está ligado a Cristo, que é Yeshua, também começa por I. E aqui o U, se estiver aqui na Terra, de certa maneira, a forma do U simboliza, portanto, a descida da matéria, portanto, a descida da energia, peço desculpa, que desce até à matéria, que se enrola na matéria e que começa a fazer o sentido inverso. Portanto, o U aqui está perfeitamente ligado a Malkut, portanto, à Terra. Pronto, isto são apenas algumas considerações que ele faz, porque isto são, ou seja, não tem uma verdade científica, mas são formas de especulação interessantes e de raciocínio.
Por outro lado, ele diz que a gramática portuguesa é uma gramática régia, porque ele entende que é na dinâmica que existe entre todas estas letras, ou seja, entre todas estas consoantes que formam as letras, que vai do mal de queda, portanto, da unidade até à diversidade, que se processa todo o desenvolvimento, toda a formação. Ele chama isto a arte régia. A arte régia, portanto, ligado à Cabala, tem a ver com o casamento alquímico que existe entre Deus e a rainha, que aqui a rainha, neste caso, portanto, que é a Shekinah, que é representada por Malkut. Portanto, é no casamento entre a unidade, portanto, que seria a primeira emanação de Deus, e, de certa maneira, a representação feminina de Deus na matéria, que é Malkut, que seria então o tal casamento real, portanto, a tal arte real que ele entende. Portanto, é em todo este universo e vamos lá ver, na permuta, na junção de todos, tanto das palavras, das letras, que se joga toda a criação. Não é por acaso que há uma passagem bíblica, não é? Que quando Deus chama, não sei se é com Abraão, se é com Noé, com a arca, sei que é um momento em que falam que Deus chama o homem para que o homem comece a nomear as coisas, para chamar nomes às coisas. E só a partir do momento em que as coisas foram nomeadas é que elas praticamente passaram a existir, porque senão, ou seja, estavam dispersas, não tinham individualidade, portanto, não era como se estivessem diluídas no todo e não se pudessem diferenciar. Portanto, a nomeação, quando nós nomeamos as coisas, quando nós atribuímos o verbo à palavra, é quando nós estamos a dar uma identidade, quando nós estamos a criar. Agora, uma outra questão. António Telmo refere, aqui vemos a comparação entre os mundos e a forma como ele estruturou o esquema da árvore da vida. António Telmo refere também a ideia de que, por exemplo, não é por acaso que ele coloca isto assim, porque as palavras, quando não terminam por vogal, as palavras em português, acabam sempre por M, N, L ou R. R, L, M ou N, que é o que está mais próximo da manifestação, mais próximo da matéria. Pronto, como é o final da palavra, também aqui, portanto, na árvore da vida aparece no final da criação. Pronto, isto são apenas algumas formas de especulação que ele utiliza para estudar e para demonstrar como a língua portuguesa tem também uma forma de se interpretar ou de se entender a partir deste esquema. Porque muitas vezes nós, quando vamos estudar a Cabala, temos alguma dificuldade em perceber, porque nós não conhecemos a língua hebraica e não conhecemos o alfabeto hebraico. E o António Telmo fez uma coisa que, na minha perspectiva, é inédita, que foi adaptar tanto a nossa língua ao esquema utilizado pelo judeu e fazer a adaptação, que eu acredito, e ele justifica, portanto, normalmente quando afirma, faz uma afirmação, ele justifica porque é que faz essa afirmação. Nessa perspectiva, portanto, eu não duvido que esteja correto, portanto, que esteja certo. E isto, na minha perspectiva, é também um ponto de partida, porque depois, a partir daqui, muitas coisas podem criar e se podem desenvolver. Pronto. Ele encontra muitas semelhanças entre a saudade e o imaginário português, como nós já referimos, e também o encoberto. Eu entendo que quando ele se está a referir ao encoberto, ele faz referências também a vários autores, eu não tenho muito conhecimento sobre as pesquisas que o António Telmo fez, mas pensei que quando ele fala do encoberto, ele fala deste substrato que existe na nossa cultura, portanto, que existe na nossa forma de ser como portugueses, que é o resultado da tradição hebraica, um pouco da tradição árabe também e da tradição cristã.
E é este encoberto que nós temos que revelar. Portanto, e é isto que nos faz sermos criadores, e é isto também que potencia, de certa maneira, a nossa imaginação e o nosso imaginário. Ele fala da tradição cabalista, da tradição martinista, que eu vou também só referir, porque já me estou a alongar um bocadinho, para explicar como isto, de certa maneira, está também relacionado com esta ideia de saudade e do encoberto. Ele faz referências a Martínez de Pasquali, ou Martim de Pasquais em português. Portanto, é uma situação que ainda não está, que ainda não é consensual, se de facto ele era português ou era espanhol. Francês supostamente não era, por exemplo, pela forma de falar, que o francês dele não era muito bom. Mas isso, para o caso aqui, o que interessa são as ideias e portanto, aquilo que ele nos deixou, o legado, que praticamente todo o seu conhecimento e toda a prática que ele tinha, portanto, na organização que fundou, os Hermes Cohen, ou sacerdotes eleitos, que era uma organização que se dizia, portanto, de uma prática teúrgica, portanto, ritualística, mas com uma vertente cristã, de um cristianismo mais esotérico. E também essa tradição, portanto, do Martínez de Pasquali, foi beber portanto, aos ensinamentos da Cabala, ao cristianismo mais esotérico, a uma certa teosofia, está muito ligado a essa área. Portanto, eu acho que é um pouco neste universo que também que António Telmo procura trazer à luz, ou seja, trazer ao nosso consciente, vamos lá, para dizer de uma forma mais pragmática. Pronto, o Tratado da Reintegração dos Seres é um livro que também não é de fácil leitura. António Telmo refere muito o Crocodilo, que é um livro que ele leu e que foi escrito por um dos discípulos de Martínez de Pasquali, portanto, foi por Louis Claude Saint-Martin. Depois já vou falar um bocadinho disso. Portanto, o Tratado da Reintegração dos Seres tem a ver com esta ideia da reintegração, que é uma palavra ligada ao martinismo, mas também que se pode ligar à nossa saudade. Portanto, é uma saudade do passado, mas também uma saudade de um devir, de um futuro. É uma sociedade que procura um conhecimento intemporal, porque, como é do passado e é do futuro, portanto, é intemporal. E ao ser intemporal, também é espiritual, se nós quisermos assim. Eu vou só fazer um pequeno resumo. Eu também não consigo descrever tudo o que vem no Tratado da Reintegração dos Seres. Vou apenas fazer um pequeno apanhado para se perceber o que é que, na minha perspectiva, se procura transmitir. Martínez de Pasquali, no Tratado, começa por descrever, portanto, começa exatamente assim: antes do tempo, Deus emanou seres espirituais para a sua própria glória, na sua imensidão divina. Esses seres tinham que exercer um culto que a divindade fixara por leis, preceitos e mandamentos eternos. Eles eram, portanto, livres e distintos do Criador. Não se lhes podia negar o livre-arbítrio. Ou seja, Deus emanou de si próprio, ou seja, se nós emanássemos, se nós imaginarmos Deus, é qualquer coisa que nós não podemos descrever, como eu referi há bocadinho. Portanto, Deus não cabe em qualquer definição. Ele coloca este quadro. Este quadro aparece no tratado, que é uma ajuda para nós conseguirmos perceber ou interpretar aquilo que vem lá dito. Então, ou seja, na imensidade divina, que é representada por isto, que supostamente na Cabala seria representada por Ein Sof, aquela parte que é ornada, ou tudo, também pode ser. Ele diz que Deus emanou seres, 4 tipos de seres: os superiores, maiores, inferiores e menores. Portanto, esses seres, durante algum tempo,
puderam conviver, puderam ler na divindade, tinham acesso a todo tipo de conhecimento, tinham acesso a tudo, mas como tinham livre-arbítrio, eles pensaram porque é que nós não somos como o próprio Criador, porque é que nós não temos que lhe obedecer, temos que cumprir algumas regras, se nós temos acesso a todo o tipo de conhecimento. Pronto, então parece que o pecado original desses seres foi exatamente terem querido infringir as regras que o próprio Criador lhes teria dado. E então Deus teve que criar um universo, até no tratado diz que um universo de aparência física, que é o universo que nós estamos agora, para que esses seres pudessem exercer o seu próprio livre-arbítrio, portanto, pudessem trabalhar sem interferir com a própria ordem divina. E foi, portanto, esse universo que foi criado, que é o que ele aqui designa como o eixo do fogo central em criar. Portanto, é aqui, dentro deste universo que foi criado, aqui está o mundo físico, e aqui está o universo, representado também pelos planetas, e que é o universo onde existe a criação, portanto, onde nós estamos inseridos, com a Terra e também com o céu, com o cosmos. Mas depois Deus teve pena desses seres e também emanou de si próprio o homem. E a missão do homem, de facto, era resgatar esses seres. Então o homem foi criado e foi colocado aqui num ponto, que era a chamada humanidade, num ponto aqui, um pouco por cima da criação, e Deus deu-lhe um corpo de luz para que o homem pudesse estar simultaneamente ligado a Deus e também estar ligado ao mundo físico, mas sem se deixar contaminar por ele. E de facto, a missão do homem era resgatar esses seres, portanto, espiritualizar esses seres. Só que, da mesma forma que os primeiros seres, o homem também tinha um livre-arbítrio, portanto, também lhe foi dado um livre-arbítrio. Supostamente o homem durante algum tempo cumpriu com o seu livre-arbítrio e com as orientações do próprio Deus, mas depois também foi seduzido pelos espíritos inferiores que já tinham caído e que se fizeram passar por Deus e que lhes disseram: mas tu, se tu já conheces tudo, tu podes ser igual ao próprio Deus, portanto, também podes fazer aquilo que quiseres, podes desobedecer, porque pronto. Então os homens desobedeceram também, e acho que ao desobedecerem foi criarem uma descendência, ou seja, procurarem criar uma descendência de si próprios sem a própria autorização da divindade. Pronto, ao criarem essa descendência de si próprios também cometeram o tal pecado original e foram também mandados cá para baixo. Portanto, essa é um pouco a história. Pronto, mas isto agora assim, muito resumidamente, a ideia que passa é de que quer esses seres, quer o homem, mas fundamentalmente o homem, pelo facto de ter descido à matéria, não perdeu todas as suas potencialidades divinas, ou seja, toda aquela potencialidade divina que o homem tinha no início, de que podia ler toda a criação, podia ter acesso a todo o conhecimento, podia ter acesso, inclusivamente diretamente à divindade, que o homem não perdeu essa capacidade, que apenas a tem adormecida por estar envolvido na matéria e, portanto, estar um pouco condicionado pelo mundo sensível, pelos seus sentidos objetivos. E, portanto, daí a ideia da reintegração, portanto, a ideia de que o homem se pode reintegrar. Há uma outra ideia interessante também que é passada aqui neste livro, que é de que Adão caiu, mas que depois veio um segundo Adão, que é Jesus Cristo, e que vem ensinar exatamente o caminho inverso, portanto, o caminho da reintegração. Isto é para ligar ao pensamento de António Tell, portanto, já me alonguei também muito, filo nesta perspectiva, que eu achei interessante, porque aqui se conjugam dois elementos fundamentais que eu acho que há na filosofia e no pensamento do António Tell, que é a ideia da saudade, a ideia do regresso a essa divindade, e, por outro lado, a ideia do encoberto, que eu acho que, de certa maneira, sintetiza, portanto, todo este inconsciente que os portugueses transportam consigo, que vem da tradição judaica e também da tradição cristã. Então, numa entrevista que deu ao jornal da cidade de Pernambuco, no
entrevista em coberto, perguntaram-lhe qual é, a seu ver, a verdadeira missão da língua portuguesa no mundo. Ele respondeu: a meu ver, a língua portuguesa não provém do latim no essencial do latim. O latim deu a matéria, a base, a forma, e o ácido veio de outro lado. O pensamento, para o homem, tem por espírito e razão poética e precisa da língua para pensar. Pensa com palavras, isto é, desenvolve em imagens e conceitos as ideias que o intelecto superior lhe comunica. Eu creio que uma nova terra nascerá por matriz e matéria do mundo intermédio ou imaginal. Essa matéria de que os sonhos são feitos. E convém observar aqui que essa matéria é a luz que nos vai ver até quando dormimos. Eu acho que aqui está um pouco implícito esta ideia de esta matéria que existe dentro de nós, que nós temos que trazer cá para fora, que o podemos fazer através da língua, através da palavra, e acho que foi um pouco por aí que o António Telmo se entretinha nas suas meditações e nas suas conjecturas. Não sei se... pronto. Sobre a Cabala, pronto, eu também disse, portanto, isto é só para reforçar a ideia de que ele, de facto, era um estudioso da Cabala, era um cabalista, mais do que um estudioso, portanto, ele era mesmo um cabalista, porque ele trabalhava operacionalmente, portanto, todo aquele desenho que nós vimos da colocação e das letras, portanto, na árvore sefirótica, é resultado de muito trabalho e de muita reflexão. Pronto, só que ele refere que quando tinha 14 anos, através da leitura do livro de Astrología e Ocultismo de Denis Surratt, o que mais me impressionou no livro foram os textos do Zohar, escolhidos pelo autor para fundamentar a sua linguagem. Portanto, o Zohar, como referi há pouco, é um dos textos, um dos livros base da Cabala que trabalha, portanto, a Torá, que tem especulações e investigação sobre a Torá. Portanto, faz uma crítica aos modernos linguísticos que nunca referem o Sefer Yetzirah ou o Sefer HaZohar, o livro da formação, o livro do esplendor, onde se expõe as doutrinas relacionadas com os métodos interpretativos através das combinações e permutas das letras e a sua relação com os números utilizados pelos cabalistas. Por outro lado, para dar seriedade às verdades, aqui entre aspas, portanto, teorias linguísticas, estas não poderiam estar associadas a uma mentalidade mística. Portanto, ele refere a alguns livros que, portanto, a verdadeira, se há uma ciência que se pode aproximar mais da verdade, é de facto a gramática. Onde acho que... Pronto, não, isto já não interessa, isto era só... Pronto, vou ficar por aqui então, e obrigado. Está o meu agrado por estar nesta casa muito especial, porque aqui tenho tido alguns momentos de grande sossego, quando às vezes venho à meditação. E posto isto, antes de escrever este meu texto, eu não sabia quase nada do António Telmo, mas enfim, vamos ver. A minha palestrazinha tem o título Ao Espelho com António Telmo e depois segue com uma outra parte que ficará por outra altura, que é a dos Jardins na Língua. Ora, um aviso à entrada. Não sou cabalista, nem esoterista, e nem sequer conheço em profundidade a obra de António Telmo. No entanto, a sua gramática secreta da língua portuguesa é-me familiar. O bastante para há uns anos lhe ter escrito a convidar para um dos colóquios, discursos e práticas alquímicas que organizei com o José Augusto Mourão. António Telmo respondeu a agradecer o convite, mas não podia aceitar porque já não conseguia sair de casa. Se a isto se limita o meu trato com um autor tão difícil como António Telmo, que vos poderia propor para tema de palestra? Exatamente aquilo para que me desafiaram Pedro Martins, Risoleta Pinto Pedro e Maria Azana. Que lesse o autor à luz da simologia carbonária, isto é, da maçonaria florestal, também chamada maçonaria da madeira, maçonaria verde. Facilitaram-me até a tarefa
oferecendo para corpos apenas 2 textos pequeninos, ambos publicados no volume 4 das obras completas de António Telmo, Filosofia e Cabala. E esses 2 textos são Para um movimento metafísico de ecologia e Louvor da matéria. Corpus, a que acrescentei Caçando com Cão, Os Dioscuros, a série de poemas intitulada Narciso e alguns mais. E com Narciso podia começar o espelho, ou a especulação, pois bem sabemos que este gesto de nos pormos um em frente do outro nunca reflete quem somos, antes propõe aquela caçada ao autoconhecimento que faz parte da iniciação no rito florestal, que é o da maçonaria da Madeira, e leva o mestre a dizer ao bom primo fendedor ou rachador: quando foste apresentado pela primeira vez à venda, foste anunciado como pesquisador, aquele que vai em demanda do conhecimento. Não digo com isto que António Telmo fosse carbonário ou pertencesse a algum outro ramo da maçonaria verde que compreende charbonnier, em português carvoeiros, mas os carvoeiros que eu conheço não são os charbonnier, jardineiros e outros. Afirmo, sim, que a autognose é o ponto de partida para a demanda do conhecimento. Por isso faz parte de qualquer iniciação. E mesmo que não se trate de iniciação em ordem, o nós se te ipsum pertence à cultura em geral. Basta olhar para mitos como de Eco e Narciso, de Eros e Psique, ou de narrativas em que a personagem viaja, para darmos conta do facto. O sentido do conto de Telmo, Caçando com Cão, mostra que até uma ação como a de um predador a atacar a presa pode ser entendida como demanda do conhecimento, razão pela qual, nesse texto, Telmo cita de Aristóteles que a filosofia é uma caçada. Por isso, sejamos pedreiros, carvoeiros ou jardineiros, conheçamos ou não Freud e Jung, temos em nós, e muito em especial os poetas, como recôndita fonte, toda a essência dos mitos e dos símbolos. É o que afirma, por exemplo, Sarrane Alexandrian, esse que mais do que ninguém tratou por tu os primeiros surrealistas, e bem sabemos como estes mergulharam fundo no conhecimento próprio. Tal aconteceu através de atos mágicos, como a escrita automática e atenção a misteriosos acontecimentos e coincidências a que deram o nome de acasos objetivos. O conhecimento de si mesmo espelha-se no conhecimento do interlocutor, com a sua familiaridade com a psicanálise e contacto com esferas que completam o real ou transcendem na direção do que o desejo quer divino. Esse voo holístico, para usar conceito em voga, imprime-se no próprio nome, sobre realismo, que se queria apropriar de toda a realidade, incluído o sobrenatural. Então, se muito do que vos trouxer do rito florestal, ou de parte incerta, coincidir com a vossa própria experiência do símbolo, se não vos trouxer senão a banal verificação de que a simbologia é sempre a mesma, quer isso dizer que o símbolo não é privativo do meu nem do vosso rito. O símbolo é-nos comum, está impresso em nós como memória de algo obscuro, da mesma maneira que o ADN transporta não só informação genética, mas sobretudo o suporte físico dessa informação. Isto é, os mesmos genes dos nossos pais, avós e antepassados muitíssimo mais remotos. Penso, como Sarrane Alexandrian,
que o poeta, tal como o xamã e o mestre iniciado, tem capacidade para trazer à luz essa informação abscôndita, quem sabe se de um paraíso ou de uma terra tão distantes que só a saudade os lembra sob a forma de experiência poética. Ora, é essa experiência poética o que desejo estimular em vós com a minha palestra sobre António Telmo. Se o conseguir, darei por realizada a minha missão. E então passo agora a metade da palestra, cuja segunda parte ficará para outra altura, e que gira em torno de uma frase, quase tudo gira em torno de uma frase do António Telmo, e a frase é a madeira é a matéria do mundo. Então, de como a madeira é a matéria do mundo. Um homem que pôs a gramática diante do espelho para revelar o seu rosto secreto, que acreditava no poder mágico de certas palavras, de certo gostaria que eu começasse a minha viagem no interior da sua, com o início do livro de Jacques Brangue, La franc-maçonnerie du bois, protectrice la forêt, a franco-maçonaria da madeira, protetora da floresta. O autor menciona a analogia estabelecida entre a palavra-chave que une o rito florestal e a madeira implícita no louvor da matéria, assinado por António Telmo. Então, dos textos que me foram propostos. Nesse texto, logo num dos primeiros versículos, eu chamo-lhe versículos porque, como na Bíblia, são frases curtas numeradas. Logo num dos primeiros versículos, Telmo afirma que a madeira é a matéria do mundo. Mais longe, adianta que o templo foi construído com madeira. Daí que os carpinteiros lhe sejam anteriores. Matéria, mãe, madre, matriz, madeira. São palavras da mesma família. Aliás, são a mesma palavra em fases diferentes da sua evolução e com evolução diferente, umas por via popular, outras por via erudita. A madeira, diz Telmo, vem antes do templo como material de construção. Por isso, os primeiros mestres construtores foram os carpinteiros e os marceneiros. Falemos mais claro. O templo de Salomão foi construído com os cedros do Líbano. Por isso, o granito, o xisto, o calcário e o mármore só aparecem na construção de templos mais recentes. Direi o que não está no texto. A maçonaria florestal é anterior à maçonaria da pedra. Em certa altura, já não foi mais precisa a maçonaria da florestal e recolheu. Os pedreiros acolheram-na dentro dos seus templos e ficou secreta. Desviando para a ecologia, o rumo à conversa, com a qual de resto concordo inteiramente, ou seja, concordo que a maçonaria florestal é anterior à da pedra, diria que a matriz da Mater, ou Gaia, Géa, se quiserem, mas Gaia ficou selva por causa da teoria de Gaia, a matriz é a floresta. Por isso, no SOS, Planeta Azul, precisamos de proteger as árvores se quisermos salvar a vida. Entre o povo da floresta, uma das lições emblemáticas ministradas pela mãe ou pelo pai mestre ao candidato inicia-se com a identificação do corpus a estudar. Então diz o pai mestre ao candidato: bom primo, a madeira sobre a qual tiveste de trabalhar era bruta e informe. Nem os próprios mestres podiam conhecer os defeitos e as belezas dela. Sob a inspeção dos chefes, foste encarregado de limpar e desbastar. Estas palavras aludem ao próprio Cavendish, como sendo ele o tronco de árvore cuja casca grossa precisa de aplanar mediante o autoconhecimento. Se não souber quais os seus vícios e defeitos, não os poderá retificar.
Quanto mais se aperfeiçoar, mais intensa será a passagem das trevas à luz, até que o seu caráter atinja o ponto representado por algo tão perfeito como o polígono dos 6 lados. Bom primo fendedor, diz o Pai Mestre, esta madeira cúbica e aplainada, que foi polida e que acabaste de trabalhar, deve servir-te de modelo para o que resta fazer sobre a madeira bruta. Fizeram-te dar 6 golpes nesta madeira de 6 lados, para te lembrar de que não existe nenhuma parte do teu ser que não possa ser retificada, se desejas alcançar a regularidade deste modelo. Noutro âmbito se fala da pedra cúbica, não é? Aqui fala-se da madeira cúbica. Voltemos, entretanto, à obra de Jacques Ranger. Ela abre com uma citação do livro de René Guénon, Le Symbolisme de la Croix, o simbolismo da cruz, em que se declara que tudo o que diz respeito à simbologia da árvore precisava de estudo específico, ou seja, não estava nada feito, não existia nada feito sobre a árvore. Os carvoeiros, ou bons primos, são árvores e, por vezes, até adotam para nome simbólico o de carvalho, salgueiro e outras espécies arbóreas. Antes de chegar à palavra-chave, e já que a declaração de Guénon foi retirada de um livro sobre a cruz, o momento e o lugar são oportunos para dizer que podem ser ateístas outras associações de bons primos, mas a carbonária, pelo menos a que eu conheço, é cristã. Em vários momentos da comunicação oral e escrita, invoca-se a proteção do bom primo Jesus Cristo, e geralmente o bom primo Jesus Cristo está na companhia do patrono, que é o nosso bom primo São Teobaldo. Ora, a palavra-chave da franco-maçonaria da Madeira, comum a diversas línguas, faz parte, diz Jacques Ranger, de um lote de termos do indo-europeu iniciados pelo som B, como ba, bel e bleu. Bom, isto é, na opinião dele, que é francês, não é? Bleu, mas o bel, tirando o H, que aqui está com H, o bel entra na formação de palavras como Belmonte, etc., Isabel, etc., que é dele, não é? Diz ele que estas palavras iniciadas por B exprimem atividades elementares da boca, a exemplo de voz, não, disse B, não é? Estas coisas. Mas as palavras seriam voz, palavra e sopro. Sopro é importante, é o espírito, é a vida. Nas nossas línguas contemporâneas, a palavra-chave é bois em francês. Em italiano, bosco, bosque, em provençal, boscos, no baixo latim, bush, em inglês e alemão. E ele dá muitos mais exemplos naquelas línguas, enfim, constitutivas francesas. Mas ele não sabia português, não devia saber, por isso acrescento eu o nosso bosque. A palavra bois tanto refere o bosque como a lenha, tal como o nosso madeiro tanto refere o lenho como a cruz. Entre as saudações e invocações dos carvoeiros é do rito dizer-se que reina paz em nossos bosques. E quando se abre a sessão, sempre se diz que o sol ilumina a nossa floresta. E quando se acaba a sessão, sempre se diz que a nossa floresta cobre-se de sombras, então por casa. As alfaias são próprias dos habitantes da floresta, como a machadinha, para pedir um contributo usa-se o tronco das esmolas e os textos escritos são pranchas, balaústres e obras de marcenaria. Isto deve ser familiar aos vossos ouvidos. A madeira é a matéria do mundo, escreve Telmo. Não sei o que ele queria dizer com isto a si mesmo.
a mim lembra-me o carbono, símbolo químico C, que é também a raiz das palavras carbonário, carvão e carvoeiro. Não é? A palavra carbono está na origem disto tudo. E eu não poderia passar adiante disto, porque o nome que eu escolhi para nome de loja é justamente Stella, que é o meu nome, Stella, e escolhi o carbono, Stella Carbono. Então, são inúmeros os aspectos científicos do carbono, acerca dos quais não sei falar. Basta dizer que sem carbono não existiria vida na Terra. 19% da nossa massa corporal é constituída por esse elemento químico C. O carbono é constitutivo de todas as formas orgânicas e de muitas inorgânicas. Desde o carvão ao anidrido carbónico, essencial à fotossíntese, respiração de plantas como roseiras, que permite a nossa própria respiração, ao absorver da atmosfera o CO2 e lançar nela o oxigênio, a matéria do mundo apresenta-se nas mais diversas formas. Registro apenas o diamante, símbolo da pureza, não é? O diamante, que é carbono puro, por ser belo, valioso e o mais duro dos minerais, e a grafite, constitutiva do lápis. Com lápis, que quer dizer pedra, apraz-me agora louvar tanto os escritores como os pedreiros. Sim, António Telmo assevera um facto natural, por muito que a sua enigmática frase possa ser indecifrável, por eventualmente vir encoberta por véu cabalístico. Há, no entanto, mundos irrevelados que se revelam ao espelho, tornando-se claros e distintos. Ora, no mundo das coisas óbvias, reais e científicas, é certo que a madeira, na sua faceta carbónica, é a matéria do mundo. Em António Telmo, de comum com o povo da floresta, temos a tendência para sacralizar a natureza, isto é, para a sentir como templo, e por isso, nesse templo, praticar um rito. Seja exemplo o texto Caçando com Cão, no Montado Alentejano, em que o autor desenha, ele faz desenhos, fala de brinco, um léxico de desenho, desenha o espaço sagrado e até invoca Diana para inquirir se não será a deusa quem determina que a caçada seja um ato mágico. O cão é o fiel amigo que serve de guia e cobre o caçador, protegendo-o de perigos externos. Neste ponto, gostava de partilhar convosco uma experiência pessoal. Uma associação de charbonniers belgas e franceses convidou-me a visitar o seu templo. Então, faz agora 2 ou 3 anos. Aproveitei para o efeito um encontro de herbertianos na Sorbonne Nouvelle. Findas as sessões, apanhei o TGV para Lille. Na estação esperava o meu bom primo Pierre, com um grande chapéu preto. Eu disse como é que ia vestir, para nos podermos reconhecer. Que me conduziu de automóvel, isto são situações assim de filme, não é? Levou-me para um bosque. Quer dizer, podia ser uma coisa pior, mas... Conduziu-me de automóvel a um bosque, no meio do qual se via um pavilhão de caça. Em redor, gansos e galinhas, guardados por cães de patas curtas e longas orelhas, de certo os cães especializados nas caçadas. Almoçámos no pavilhão algo que me foi apresentado como prato tradicional flamengo, cozinhado pela mítica protetora daqueles carvoeiros. Em suma, eu penso que eles não invocam, estes charbonniers são muito diferentes dos carbonários. Penso que eles não invocam nem o bom primo Jesus Cristo, nem o nosso bom primo São Tivaldo. Eles devem invocar Mercator. Em
português costumamos traduzir este mer por tia, mas isto é mãe mesmo, porque dá a ideia de que é uma figura como Gaia, uma figura da terra, uma deusa mãe. Então, a mítica protetora daqueles carvoeiros é Mer Cato, a maternal patrona, à maneira de deusa mãe, protegia e acarinhava os carvoeiros, dando-lhes de comer, em todos os sentidos do verbo comer, comer em português. Os homens é que gostam muito de usar este termo. Portanto, a Mer Cato dava de comer nesses sentidos todos. E então o que é que nós comemos? O prato era um simples cozido de língua de vaca com batatas de repolho. Estava bom. Não é nada parecido com o nosso cozido, o nosso é muito mais rico, mas este não estava mal. Antes, porém, do ágape, e eu recordo que a palavra ágape, tanto como mercato, refere tanto o amor como a comida, realizou-se a visita ao templo que eu esperava fosse semelhante ao que conheço no Paraná. Como é que é o templo que eu conheço no Paraná? É uma casinha pequenina de madeira, era, porque agora foi recolhida para dentro de um templo da pedra, está escondida, quer dizer, aquilo desapareceu, não é? E então, como é que é no Paraná? No Paraná, que eu esperava fosse semelhante ao que conheço no Paraná, inserido na Mata Atlântica, portanto, dentro da floresta. É uma casinha de madeira rodeada por bracatingas, as árvores comuns naquele lugar do Brasil. No interior, recheada com a coleção interminável de alfaias, mobílias, cortinas, cordas, livros e demais objetos ritualísticos. Na realidade, a única semelhança que notei entre os dois templos foi nas árvores, esbeltas, de pele manchada como camuflado militar, pouco frondosas. Não sei se seriam faias, as árvores da Flandres. No Brasil são bracatingas, não é a mesma família, mas são parecidas no aspecto. Vejo agora que a semelhança se estabelece, não com o templo no Paraná, não há semelhança nenhuma, sim com o montado alentejano, onde António Telmo caçava, porque não havia casa nenhuma naquele bosque flamengo. O templo era a própria floresta. Portanto, podia-se entrar por ali dentro, que não se faria, não se vê. É preciso que as pessoas chamem a atenção para isto ou para aquilo. Um círculo invisível, mostrado com o movimento da mão, definia os limites e o desenho do recinto, portanto era um recinto circular. De dois ramos de duas árvores unidos, pendia sobre um pote de ferro, o que eu entendi como lustre, representação do Sol e da Lua. Na realidade, assim fui instruída, o objeto que só reconheci ao aproximar-me dele era o símbolo de Mer Cato, a protetora dos carvoeiros. Muito mais profano que sagrado a meus olhos, o lustre era, nem mais nem menos, um repolho. Na prática do ritual, como paramentos, os carvoeiros flamengos só usam um avental de pele de borrego. Não quer dizer que estejam nus, quer dizer que não tem mais nada. É o avental e acabou. Antes das sessões, o cobridor, enroupado com pele de urso, executa uma série de voltas no lado exterior do círculo mágico para afastar com um varapau os potenciais inimigos. Para cúmulo da minha surpresa, os meus primos Charbonnier chamaram a atenção para um objeto estranhíssimo no meio da floresta e que era o altar do templo. Enorme, pesada, vermelha de ferrugenta, a transpirar metalurgia, uma bigorna. Parecia um objeto surrealista. Ferreiros e alquimistas, pensei. O fogo do trabalho dos metais, aliado ao fogo do carvão, aquilo representava o quê? A transmutação de quem tem por matéria-prima a sua alma. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito
obrigado, Estela, por esta magnífica desocultação inicial, certo, do universo carbonário e pelo diálogo que estabeleceu com a obra de António Telmo, a partir destes versículos aforísticos da Filosofia Cabala. Filosofia Cabala, que foi o mote dessa outra lição que o Fernando Gabriel nos deu e que, enfim, provavelmente para alguns cristãos foi o primeiro contacto com, ou pelo menos o primeiro contacto mais sistemático com o universo cabalístico. E vos perguntava era se há questões, temos ainda uns minutos para trocar impressões, pedi-vos que fossem breves e pedi depois aos nossos oradores também, não é possível, que fossem breves nas respostas. Se não houver, vamos fechar. Eu tenho a culpada, Pedro. Eu achei a sua apresentação fabulosa. Muito obrigada. Valeu a pena ter cá vindo. Não sabia bem mal que vinha. De facto, já aprendi neste serão umas quantas coisas muito interessantes. Em relação à pergunta que eu tinha para fazer, eu li, acabei de ler, aliás, há 2 semanas, um livro em que se referia, portanto, ao Antigo Testamento e se referia, portanto, a uma precisão na língua judaica que acabou também, ao passando por referir ali, que começa por dizer que a Bíblia está mal traduzida, porque no hebraico, portanto, o primeiro, o Gênesis, começa bem traduzida, seria, portanto, que o mundo foi criado pelos deuses e não por Deus. Portanto, é o Deus Criador e outros deuses. Portanto, isto, portanto, uma pessoa que já percebi que está familiarizado com estas questões da Cabala, portanto, isto de alguma maneira está vertido estas interpretações, digamos, num enquadramento cabalístico, que se possa ler e aprofundar. Sim, há vários estudos feitos através daquelas técnicas especulativas que eu referi, que é, não sei se referi, mas acho que é o notaricon, temurai e a geometria. Eram técnicas que eles utilizavam pela permuta de letras, ou seja, encontrando sentidos escondidos na própria palavra. Portanto, em hebraico, no princípio criou Deus o céu e a terra, é Bereshit bara Elohim. Elohim significa deuses. Acho que é essa a tradução. Mas, pronto, eu não tenho, ou seja, há muitos textos sobre isso. Normalmente é traduzido por Deus, não é? Pronto, mas aí colocava sempre a questão, ou seja, há uma questão que nunca foi muito bem resolvida dentro da tradição hebraica. Portanto, o judaísmo propôs, de certa maneira, a crença portanto, foi a primeira tradição, vamos lá, coletiva monoteísta. E sempre houve uma tentativa de explicar o que era Deus e então havia um problema que era, ou seja, quando havia vários deuses, podia-se justificar o mal, porque havia os deuses do bem e os deuses do mal. A partir do momento em que há um Deus único, como é que nós explicamos o mal? Ou seja, o mal vem de Deus, como é que nós... E então sempre houve esta questão do Deus ou dos deuses, e isto nunca ficou completamente resolvido. Portanto, ainda hoje é objeto de discussão, supostamente há, e depois também na tradição mais do cristianismo, ou nos gnósticos, fala-se do demiurgo, que é o Deus que criou o universo, não é o mesmo Deus que está para além do demiurgo. Ou seja, quando fala, há tradições que dizem que o Jeová que é o demiurgo, mas que Jeová que é o Deus da manifestação, que há um Deus para além desse Deus que nós não conseguimos explicar. Pronto, mas isto são elaborações que nós podíamos ficar a falar sobre isto imenso tempo, porque aparecia sempre qualquer coisa para além de, não sei se entende. E de aí não estar completamente resolvida essa ideia de ser um Deus ou deuses. Portanto,
há diferentes interpretações para a existência de Deus. E já agora, se me permite, eu gostava de dirigir agora uma questão. Os cardenários estiveram muito ligados, portanto, à República, à Fundação Em Portugal, sim, mas eles existiam anteriormente. Era exatamente essa a questão. Sim. Como é que se dá a criação em Portugal? Que eu saiba, a única pessoa que fala da carbonária como sendo como pertencendo à maçonaria florestal sou eu. Ou seja, quem fala de rito sou eu. Porque a carbonária é conhecida só como movimento armado da maçonaria da pedra para a implantação da República. Quer dizer, aquilo que é vulgarmente conhecido dos carbonários é isso, é o seu aspecto de milícias armadas para a implantação da República, porque de facto os carbonários são republicanos, não só em Portugal, mas em outros lados também. Estão ligados às independências, mas eu gosto de falar deles como pertencendo a uma ordem, não é? Uma ordem maçónica, por isso eu falo é do rito, sei pouco da história, quer dizer, sei o suficiente, mas é mais interessante o aspecto ritualístico do que propriamente o aspecto da regra, não é? Mas há uma loja maçónica feminina, isto é uma pergunta... Em Portugal se há, está escondida. Eu conheci uns carbonários através da internet, porque os meus conhecimentos são virtuais, a maior parte. Mas eles não me ligaram nenhuma porque não reconhecem as mulheres, não reconhecem a presença da mulher na carbonária. Portanto, eu pertenço a uma ordem que é mista, é dita andrógina. Estão mulheres e homens dentro do templo. Mas não é cá, é no Brasil. É no Paraná. Aqui, não quero saber dos carbonários para nada, visto que eles não reconhecem as mulheres. E se não reconhecem as mulheres, eu também não lhes reconheço nenhuma competência, nem... Mas portanto, os jornais já publicitam que há ordens, que há lojas femininas dentro de um determinado rito maçónico. Sim. Portanto, isso é conhecido, portanto, sim, é público. Eu estou a falar dos carbonários. Pois, está a falar dos carbonários, exatamente. Estou a falar da carbonária, que no Brasil é andrógena. Cá, em que eu conheci através da internet, não era. Mas existe. Mas não sei se ainda existe, quer dizer, existiu na altura. Há uns 5 ou 6 anos, sei lá, já não sei precisar. Deve ter corredores por onde ninguém passe. Deve ter um mar próprio e olhos cintilantes. Deve saber de cor o cetro e a espada. Deve estar sempre pronto para ser rei e lutar. Deve ter descobertas privativas, implicando viagens ao grande imprevisto, de um pássaro, as ossadas, de uma ilha, a floresta do teu peito, o animal que inanimado canta. Deve ser Júlio César e Cleópatra, e o carmim dos olhos de El Rei Diniz. Deve separar bem a alegria das lágrimas, fazer desaparecer e fazer que apareça, dia sim, dia não, dia sim, dia não. Devo ter no meu quarto espelhos mais perfeitos, técnicas mais sérias, prestígios maiores. Devo saber que és forte e amplo, transparente e colher-te no lúrio, flébio, auros violado, que eu arranco da luz que encharca o mundo, dia sim, dia não, dia sim, dia não. Devo portar-me bem à saída do teatro. Devo dar e tirar as chaves do universo num passo ágil, belo, natural, indiferente ao triunfo, aos castigos, aos medos, fitar unicamente, sob as luzes da cúpula, o voo tutelar da invisível armada.
Mário César. Na missa, uma velhota a cantar a ladainha a Nossa Senhora. Em vez de cantar Stella Matutina, cantava Estrela na Cortina. Acho isto lindo. Adélia Lopes. Ivete Centeno, Poemas com Endereço, um poema que eu achei curioso. Diz-me do 7, pediu ela à amiga. Que há de estranho nesse número mágico, um 7 que intriga tanta gente? Tem o 4 dos elementos, tem o 3 dos princípios e tem na soma somada o último dos dias, o dia do descanso, de um Criador espantado com a própria criação. Vieram de seguida aos pecados mortais. Podia haver pior. E para corrigir a utopia louca, o guia de uma coluna, no velho templo de ouro, erguido e destruído, e sempre levantado por gente secular, desejando o sagrado. Um outro poema que eu acho muito engraçado, encontrei um dia destes num blog qualquer. Um poema que se chama Fé. Tem 3 versos. Um dia eu criei. Hoje, cri. Este poema que eu vou ler, que é meu, é um poema que fez parte, digamos assim, de uma experiência minha num banco, que se chama Carreira de Tiro. Desci a rua com um sorriso na face. Vi-o fugir, correr com o vento em disfarce e espalhar-se no meio da praça. Achei graça. Trepei a árvore mais alta, roubei-lhe um braço, coloquei-o num esqueleto e chamei-lhe Passos. Depois entrei no banco com o saldo descoberto, com milhares de portugueses. Com a imaginação desenhei um pássaro mais esbelto para oferecer ao máximo. A Bilderberg lá dentro, mais bela que um trovão, tinha pernas de alicate, as mãos presas a um elástico. Juro que não sabia que ela era dessas. Ao máximo, só contas em branco e acertos de multibancos no fim da estação. Nada de estrelas para iluminar o chão. Então puxei do bolso uma pistola, carregada com um punhado de galáxias, e matei o máximo. Finalmente, já sem fé, encostada à mesa do café, pedi um beijo com planetas ao homem do balcão. Eu quero agradecer toda esta oportunidade de nos cruzarmos neste ciclo do António Telmo. Esta forma de estarmos em conjunto, pensando sobre estes temas e abrindo portas, e que a poesia nunca nos abandona. Muito obrigada. Quero mais uma vez agradecer à morte, ao Juliano, ao Sr. Gabriel, enfim, a todos nesta casa que nos acolheram, nos apoiaram, nos ajudaram a fazer este projeto. É uma experiência, como eu disse, lança sementes em pontos para o futuro e haverá certamente outras oportunidades para continuarmos a trabalhar em conjunto e a colaborar. E agradecer a todos vós a vossa presença e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.